Saudações, surfistas na internet! Tudo bem com vocês? Vai começando agora mais um episódio do podcast Mosaico de Ideias. Aqui, toda ideia é bem-vinda. E no episódio de hoje, ele vai tratar de um assunto que eu tenho certeza que vai estimular literalmente o seu cérebro. Iremos falar sobre neuromodulação não invasiva. E para tal, convidamos a psicóloga, mestre em psicologia, professora e neuroterapeuta Rita Brum. Tudo bom, Rita? Seja muito bem-vinda. Oi, Matheus, tudo bem? Tudo bem contigo? Obrigada pelo convite, viu? Me senti muito honrada com o seu convite. E vamos lá. Quem agradece sou eu. Prazer é todo nosso estar aqui, você está aqui com a gente. Bem, e para a gente começar aqui esse nosso episódio, eu acho que a gente poderia explicar um pouquinho, né? Esse assunto que pode não ser tão comum aí para as pessoas. Neuromodulação não invasiva. O que seria isso? Sim, verdade, Matheus. É um assunto que ainda causa muita curiosidade, aqui no Brasil principalmente, mas para você ter uma ideia, a neuromodulação é utilizada desde a antiguidade. Então, médicos de filósofos faziam pesquisas, faziam testes com peixes torpedo. Os peixes torpedo emitiam uma corrente elétrica e eles faziam testes, os pesquisadores na época faziam testes para minimizarem dores. Então, embora seja um assunto muito que gera muita curiosidade no Brasil, a neuromodulação vem sendo utilizada desde muito tempo. Então, assim, aqui, relativamente novo, tem poucas pessoas que trabalham com neuromodulação, tem poucas pessoas que escrevem sobre a neuromodulação. A maioria dos artigos, das pesquisas, são todas em inglês, mas, assim, o Brasil vem avançando. Eu venho recebendo muitos encaminhamentos de médicos e outros profissionais da área de saúde para a neuromodulação. Então, o que é a neuromodulação? A neuromodulação é modular o cérebro. Então, eu faço um mapeamento do cérebro, eu utilizo o equipamento de eletroencefalograma, e aí eu vou em 20 pontos do cérebro do paciente e faço esse mapeamento. A partir desse mapeamento, eu vou entender como é que está funcionando o cérebro dele. E aí eu vou elaborar uma estratégia para o tratamento. Então, a neuromodulação não invasiva é que eu vou modular essas ondas cerebrais de uma forma não invasiva, porque existe também a neuromodulação que é invasiva. Essa que eu atuo é não invasiva. Então, tem vários equipamentos, eu utilizo várias técnicas, e não invasiva porque eu coloco eletrodos no cérebro do paciente, do couro cabeludo, esses eletrodos fazem a leitura da atividade, ou um outro equipamento que eu uso a orelha, ou um outro equipamento que eu uso o pulso. Então, assim, são diversas técnicas. Então, não invasiva por isso. Eu não estou lá, não vou abrir a cabeça do paciente, não vou colocar nada lá dentro. Por isso, neuromodulação não invasiva. Maravilha, entendi. E assim, então, vamos lá. Então, você disse que existem a não invasiva e a invasiva. Mas a não invasiva, além dessa, né, qual que seria outras diferenças com outros tratamentos para o cérebro, assim, que as pessoas podem procurar? Qual que seria a principal diferença da neuromodulação não invasiva? Tá. Então, quando eu faço neuromodulação, eu estou dando uma. Deixa eu dar um exemplo aqui, como se fosse uma vitamina para o cérebro. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que fazem psicoterapia. Eu tenho pacientes que estudam para concurso. Eu atuo muito com executivos, com vestibulandos, com concurseiros. Então, esse paciente, ele procura a neuromodulação lá na sessão, junto, enquanto ele está fazendo a neuromodulação, ele está estudando a matéria do concurso. Então, potencializa o que a pessoa já está fazendo. Então, assim, é como se eu tomasse uma vitamina para o corpo, né? É uma vitamina para o cérebro. Eu estou ali ativando algumas áreas que eu já sei que são necessárias essas áreas são necessárias ter ativação, então pelo mapeamento eu já sei e eu vou pontualmente onde eu preciso estimular. Então é como se eu tivesse dado uma sacudida a mais no neurônio, Sim, que entendi. a mais no neurônio. Então Dado um por suplemento ali aí. para ele, né? Dado um Um suplemento para ele. suplemento. Um whey Assim protein como a aí gente para vai ele. na academia, faz atividade física, assim como a gente toma um suplemento para o corpo,
A neuromodulação é um suplemento para o cérebro. Tá? Mas E então assim, essa técnica, desculpa, Rita, só essa técnica ela funciona sempre. Você deu exemplo aí, enquanto está na clínica lendo um livro ou lendo algum estudo, né, para aquele fim, no caso um concurseiro, a neuromodulação funciona dentro de uma atividade cerebral específica. Por exemplo, dentro de uma leitura, a pessoa está absorvendo aquele conteúdo e aí você aplica a neuromodulação. isso, por exemplo, geralmente concurseiros, vestibulandos querem aprender mais rápido as disciplinas. Então, enquanto eles estão lá na clínica lendo, eu estou colocando algum estímulo na região frontal que é responsável por memória, foco, concentração. Se é uma pessoa que não passa nas provas do concurso porque é muito ansiosa, aí eu vou estimular uma outra área do cérebro, que não é a frontal, é a posterior. Então eu junto queixas, objetivos, sintomas, o que eu tenho de técnicas, que são muitas técnicas, e aí eu vou fazer uma prescrição do tratamento. Entendi, entendi. E assim, a neuromodulação, ela é. Como é que eu posso explicar? Basta ela por si só ou você trata ou tem tratamentos complementares? Por exemplo, você falou, você Tá? prescreve, entendeu? A Ótima pergunta, mais ou pergunta, menos? Matheus. Ótima pergunta. Eu sou bem assim exigente. É claro que tudo numa boa, conversando, né, com muito cuidado com o paciente. Mas se a gente fala de cérebro, o cérebro é uma parte do corpo. Então todo o resto também precisa estar ok. Por exemplo, quando um paciente chega e fala, Rita, eu estou com problema de memória, concentração, eu não consigo focar nos estudos. Primeiro, eu falo para ele, olha, procura um médico clínico e faz um check-up. Vê lá Perfeito. perfil lipídico, taxas hormonais, porque precisa estar tudo ok. Eu preciso descartar que não seja nada físico ou orgânico, Certo. porque senão a neuromodulação não vai funcionar. Então, esse é um ponto. Um outro ponto, paciente ansioso, paciente com insônia. Eu recomendo que faça uma psicoterapia, porque junto com a neuromodulação vai potencializar o resultado do tratamento. Insônia, atividade física. Então, o paciente não faz atividade física. A atividade física a gente sabe que produz vários hormônios que vão gerar né, relaxamento, vão melhorar foco, melhorar a concentração. Se a pessoa não dorme, o dia dela no dia seguinte é terrível. E hoje Com tem muitas certeza. pessoas que me procuram com insônia, né, insônia crônica. Então, vai fazer uma atividade física. E aí eu falo, é uma combinação. E eu coloco, Matheus, geralmente no contrato, dizendo que o Entendi. paciente também precisa procurar outros profissionais, ele precisa fazer uma atividade física, se é uma insônia, por exemplo, precisa fazer uma higiene do sono, e aí eu vou acompanhando isso muito criteriosamente, porque por incrível que pareça, o paciente vai lá, paga o tratamento, mas a chance dele se boicotar é grande. Então, por isso é importante uma psicoterapia, atividade física. Então, eu já ali converso e sugiro que ele faça, falo que ele precisa fazer para o tratamento dar certo, porque ele vai ali investir tempo, ele vai investir um valor e eu quero o resultado dos meus pacientes. O resultado deles é que me faz aí cada vez estudar mais, procurar mais técnica, investir em mais equipamentos, mais estudo. Tá? Então, geralmente é um tratamento que tem participação de vários profissionais, nutricionistas, endocrinologistas, tá? Psicólogos, Perfeito. Ah, entendi. preparadores físicos e assim por diante. Ah, muito bacana. Então, podemos dizer que a neuromodulação seria a cereja do bolo ali, assim, para você chegar no seu potencial máximo, seja para um vestibular, um concurso ou para qualquer outra coisa que você queira melhor se concentrar ou melhor executar, você tem que estar com tudo em dia. Como você falou, sono, disposição, saúde física e por aí vai. Seria a Sim. cereja do bolo a neuromodulação. Sim, Maravilha, e aí perfeito. o que eu faço do restante vai potencializar o tratamento. Entendi. E aí, vamos lá, você falou alguns termos aí que me deixaram até curioso, mas vou voltar um pouquinho lá no início, quando você falou que a neuromodulação vem desde a antiguidade, né, com tratamento com peixe, e falou que hoje no Brasil não tem tanta assim literatura. Quando você quer, eu sei até que você escreveu um livro, vamos falar sobre isso.
Ah, Quando você quer pesquisar alguma coisa, ou tem algum país hoje que é referência, ou algum autor que é referência nesse assunto que você vai atrás? sim, olha, a maioria das pesquisas, quando eu vou estudar os temas ali, o paciente me procura. Por exemplo, ele tem um determinado tipo de transtorno, e aí eu vou pesquisar neuromodulação para este transtorno específico. Então, eu uso o PubMed, porque não existe um livro que trate de todos, que fale sobre todos os transtornos, entendeu? Então, eu vou pontualmente ali no PubMed e, assim, todas as pesquisas são em inglês. No Brasil tem alguns livros, mas são poucos. Eu estou até com um aqui do meu lado, que é o. Na verdade, eu estou com o meu do meu lado. Esse outro aqui não está no meu lado, mas é neuromodulação não invasiva como terapêutica. Depois eu vou te mandar direitinho o título dele que você coloca lá no. Eu vi que você coloca lá na historinha lá do podcast, né? Você coloca algumas referências bibliográficas, eu te mando o nome dele direitinho. Mas é neuromodulação não invasiva. A gente tem alguns autores, alguns pesquisadores aqui no Brasil. Tem o Alexandre Barbosa, que ele é um grande pesquisador. Ele é PhD, ele é doutor. Mas, assim, a grande maioria dos pesquisadores são de fora do Brasil, tá? Então, tem uma certa dificuldade, principalmente para os pacientes, porque eu gosto de enviar artigos para ele. Então, assim, olha, eu consigo te tratar porque tem essa pesquisa, né? Então, assim, eu não indico o livro, eu coloco junto com o meu relatório do mapeamento cerebral as referências bibliográficas, entendeu? Entendi, perfeito, maravilha. Bom, então, e aí eu vou até fazer uma pergunta que para quem acompanhou aí o podcast anterior, foi uma surpresa para mim. O podcast anterior foi sobre psicanálise. E foi uma surpresa quando eu descobri que a psicanálise pode ser exercida por alguém que não é um profissional da saúde, não é um, Sim. um psiquiatra, um psicólogo. No caso da neuromodulação, Neuromodulação. é um trava-língua, né, pessoal? Até o final do episódio eu decorei isso aí. A neuromodulação, você precisa ser filiado ao CRP, no caso, ao Conselho Regional de Psicologia? Você tem que ser um psicólogo ou não? Maravilha, Matheus. Então, o que acontece com a neuromodulação? A neuromodulação, ela ainda não é regulamentada no Brasil. Então, tem profissionais de várias áreas da saúde que atuam com neuromodulação. No meu caso, eu sou psicóloga. Então, o meu conselho, ele permite que eu utilize a neuromodulação para tratar de questões relativas à psicologia, ao que cabe ali para a minha profissão, ou seja, questões emocionais. Mas veja bem como o cérebro é fantástico. Então, por exemplo, um paciente com fibromialgia, ele sente predominantemente dor, tá? Então, sente dor, vá para um fisioterapeuta que trabalhe com neuromodulação. No entanto, essa dor vai gerar o quê? Questões emocionais. Ele não dorme, ele fica ansioso, ele entra em depressão, aí entra a psicóloga. Então, o conselho permite que eu trabalhe com pessoas que venham me procurar para neuromodulação, desde que dentro da ética, dentro do que o código de ética do psicólogo permite, e aí não é regulamentada, mas tem alguns conselhos que já deliberaram sobre isso e autorizam sim, e foi uma questão que me preocupei muito há bastante tempo, quando eu comecei a trabalhar, a estudar neuromodulação e investir em equipamentos de neuromodulação, foi uma preocupação muito grande para é, andar aí dentro do que propõe a ética, claro, né, Matheus? Então, assim, um Claro. fisioterapeuta pode, só que aí ele trata dor. Um médico pode, só que ele vai tratar a questão lá da medicina. O que tem muita procura, AVC, Parkinson, Alzheimer. Né? Entendi. Então, AVC, Entendi. eu não vou tratar a sequela do AVC, eu vou tratar as causas emocionais desse AVC, as sequelas emocionais. E se for uma coisa específica do médico, eu encaminho para o médico. Falo, doutor, tem paciente que precisa de neuromodulação para esse caso específico. Tá? Por exemplo, fala questões de linguagem, encaminho para o fonoaudiólogo. Mas se o problema de linguagem gera um estresse, aí é comigo. Ah, é contigo. Tá? Entendi, entendi. Tá, então no caso, assim, é muito vasto, né? O campo de aplicação da Muito. neuromodulação. Você acabou de citar aí até
Bom, você deu exemplos de foco de concurso e agora citou a questão de AVC, que é algo. Então é bem amplo mesmo. Mas você hoje tem, dentro da neuromodulação, você é especializada em alguma coisa da Sim, neuromodulação? sim. Na verdade, Matheus, eu comecei com um nicho, que é executivos, vestibulandos e concurseiros. Só que, Certo, assim, a neuromodulação, as pessoas vão contando, como ela é pouco conhecida, ninguém passa lá na frente da clínica e fala, que legal, vou fazer neuromodulação hoje. Não é assim. As pessoas já procuram conhecendo alguma coisa, né? E, assim, o cérebro é tão fantástico, que eu tenho esse nicho, como eu te falei, mas vem indicações de outros casos. Então, eu atendo, sim, executivos, vestibulandos e concurseiros, mas hoje eu tenho pacientes com TDAH, com autismo, com insônia, com estresse, com ansiedade, com depressão e com outros transtornos. Então, eu falo assim, tem um nicho, mas acaba que as pessoas procuram, eu falo, eu não posso deixar de tratar, deixar de atender uma pessoa que precisa da minha ajuda. Mas, respondendo a sua pergunta, eu atuo com melhoria do desempenho, seja perfeito. profissional, seja para concurso, seja para vestibular, seja para aprender um idioma, tá? Entendi, maravilha, entendi. Bom, e assim, tô percebendo, né? A gente não chegou ainda nesse ponto, que tem uma série de benefícios, né, e de melhorias que a pessoa pode ter através da neuromodulação. Mas alguma contraindicação? Sim, quando é nesse caso, a pessoa não pode fazer neuromodulação, seja por qualquer motivo, existe Tá, não existe a esses casos? contraindicação da neuromodulação. Existe contraindicação de alguns equipamentos, algumas técnicas. Tá? Por exemplo, uma técnica que eu utilizo é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Ela emite uma corrente mínima. Eu uso um equipamento que ele emite 2 miliamperes, a potência dele é de 2 miliamperes, mas até passar por todas as camadas do crânio, chegar no neurônio, essa corrente é mínima, mínima, mínima. Então, é muito segura, é 100% segura. Só que quem tem um marcapasso, Ah, quem tem entendi. implante dentário, quem tem alguma implante coclear, implante não pode, porque o metal é condutor de energia. Então, ao invés de treinar o cérebro, a corrente que eu estou emitindo vai para o metal. Então, mas eu consigo fazer o tratamento nele com outros equipamentos. Por exemplo, o neurofeedback, o eletrodo só lê a atividade cerebral. Tem uma técnica que é a neuromodulação por ondas binaurais. Ele utiliza um fone de ouvido e um aplicativo. Então, tem outros recursos. O paciente não deixa de ser atendido. Embora algumas técnicas tenham contraindicação, eu tenho outros recursos que eu consigo atender e que não tem nenhuma contraindicação. Entendi. Bom, então tem outros nomes aí, né? Neurofeedback, que a gente vai Tem, conversar também. Mas eu fiquei curioso aí, vamos lá, pessoal. A gente tá falando bastante de muitos assuntos aqui. Você usou um termo chamado higiene do sono, né? Quando o paciente você pede, ó, se a pessoa está com insônia, mas ele quer melhorar o foco, mas aí já, né, precisa melhorar primeiro o sono. O que seria essa higiene do sono? Muito importante, Matheus, hoje em É dia, importante. essa higiene do sono, viu? Então, assim, como eu te falei, eu faço um documento para o paciente e ele assina isso, né? Ele assina esse documento porque é muito importante que ele faça o quê? Que ele faça a parte dele, né? Então, assim, higiene do sono são boas práticas, bons hábitos ali para ter uma qualidade melhor de sono e estar alerta durante o dia, né? Então, assim, eu recomendo que ele mantenha uma rotina regular do sono, dormir e acordar sempre nos mesmos horários, que o ambiente do sono seja adequado, né, garantir que o quarto seja escuro, silencioso, numa temperatura agradável, um bom colchão, um bom travesseiro, evitar estimulantes antes de dormir, cafeína, nicotina, bebidas alcoólicas, principalmente nas horas mais próximas que antecedem o sono, praticar atividades relaxantes antes de dormir, isso tudo eu passo para ele. E ele lê e assina, é um documento. Então, a luz azul que é emitida pelos smartphones prejudica demais o sono, que é uma É tela branca, mas mesmo? a luz é azul, É. tablet, computador, tudo isso interfere na produção do quê? Da melatonina.
que a gente sabe que é o hormônio do sono. Alimentação leve à noite, exercício físico regular, gerenciamento do estresse. Então, no tratamento, eu passo técnicas para gerenciar estresse, né? Meditação, respiração profunda, variabilidade de frequência cardíaca, porque se eu reduzo a ansiedade, eu também melhoro a qualidade do sono. Então, é mais ou menos isso que eu recomendo ao paciente, e é aquilo que eu falei para você no começo, é um combinado. Isso eu falo antes de começar o tratamento. Você vai ter que fazer coisas que não estão na sua rotina, para potencializar, para dar mais, né, qualidade ao tratamento e mais retorno ao seu investimento. Com certeza. Eu acredito que a maioria dos seus, aliás, de 100% dos seus pacientes seguem essas recomendações, né? Porque aí, pelo que eu estou entendendo aí, a neuromodulação ela só é efetiva se essa base aí tiver ok, né? Sim, ó, veja bem, segue, e se não segue, eu demito. Claro que não é bem assim, não falo assim, Sim, né, não, eu Matheus? entendi. Mas eu Claro, falo assim, claro. olha, não tá, a gente não está conseguindo evoluir, e aí porque eu tenho um acompanhamento diário com o paciente, ele me manda prints de tela do que ele vem fazendo, do que eu pedi. É um acompanhamento mesmo, principalmente no Isso é atendimento legal. online. O acompanhamento é mais rígido ainda, porque no online eu não estou ali do lado do paciente. Então, se ele não está cumprindo, se não está dando resultado, eu falo, olha, não é o seu momento agora. Quando for o seu momento, eu vou ter o maior prazer em te atender. Mas agora, não é, porque você investiu, mas não está conseguindo fazer o que precisa ser feito e você não vai ter resultado. Então, assim, eu sou bem sincera, sabe? Porque os estudos comprovam, Matheus, não sou eu que estou falando, né? São as pesquisas. Então, só não funciona se a pessoa também não fizer a parte dela. Por exemplo, uma compulsão alimentar. A pessoa vai para a sessão de neuromodulação, sai da sessão de neuromodulação, come um prato de lasanha, uma travessa inteira. A neuromodulação não vai funcionar, porque as conexões Sim, neurais que eu estimulei na neuromodulação, ela vai desfazer essas conexões neurais comendo. Né? entendi. Então, isso aí é Entendi. para todo tipo de compulsão por álcool, drogas, e insônia. Né? Então, se a pessoa não faz a higiene do sono, provavelmente ela não vai melhorar tanto quanto ela melhoraria se ela fizesse. Porque a neuromodulação sozinha, ela adianta, mas numa velocidade muito menor. Talvez no tempo da nossa sessão, que são de 30 a 40 sessões do presencial, e no online são 10 semanas, talvez ela não ajude tanto nesse período. Né? Então, a pessoa tem que fazer a parte dela, isso é muito importante, porque funcionar, Sim, funciona. Isso perfeito. já está comprovado. Já está comprovado. Bom, você falou, você já, então já deve ter, você já chegou a atender pacientes que com um vício assim um pouco mais sério, que procuraram, não sei se a palavra certa é acabar, mas assim, se livrar desse vício através da neuromodulação, como alguém alcoólatra ou alguém com problema com Sim. drogas. Sim, sim, já atendi um paciente, esse aí sempre me chama muita atenção, a história dele, e ele tinha uma compulsão, e era a única coisa que incomodava ele na vida. É um cara bem sucedido, né, profissionalmente também muito bem sucedido, e ele tinha essa questão. E ele me procurou e a gente fez o tratamento focado exatamente nessa compulsão, nesse incômodo. Porque quando o paciente chega para mim, eu pergunto o que mais incomoda. Porque às vezes muitas coisas incomodam, mas a gente precisa de um foco, começar com um foco. Então eu fiz nele 50 sessões, 50, 50 50 sessões? sessões de um protocolo só. Só que aí ele fazia psicoterapia, fazia atividade física e tudo que eu falava, ele fazia. E deu muito certo o tratamento dele. Tá? Porque ele realmente ele queria. E isso, a pessoa querer é muito importante. Muitas vezes uma mãe me procura, né, com um filho adulto já, mas o filho não quer, como já aconteceu. E não adianta, porque a pessoa tem que querer, senão o tratamento não funciona. Não funciona, né? Bom, eu imagino que você deve ter recebido, não vou dizer assim, pedidos esdrúxulos, né? Porque cada um sabe a pedra no sapato aperta, né, no pé de cada um. Mas você já deve ter ouvido de tudo, né, Rita? Pedido assim Já. de diversos tipos de compulsão. Porque Sim, você e usou o assim, termo tem aí, casos. compulsão.
Você tem. usou o termo compulsão, que pode ser de qualquer coisa, né? Você Tudo. generalizou, né? Um exemplo eu atendi uma adolescente com compulsão por TikTok. O dedo dela estava entortando, ela estava obesa, e aí ela teve que ser internada numa clínica psiquiátrica. E depois voltou para a neuromodulação quando ela estava melhor, porque no nível que estava, não dava para eu continuar o tratamento dela. Ela tinha que fazer um tratamento psiquiátrico e depois voltar para a neuromodulação, né? Então, tem Caramba. casos de todos os tipos, sabe, Matheus? E Nossa, assim, nossa. e psicólogo é que nem padre, né? Que nem médico, né? A gente jura lá no dia que cola grau, né? Tem a Sim, código de ética. sim. Então, assim, o ser humano é, tem todo tipo de comportamento. Então, Sim, né? realmente eu Mas vejo essa. muita coisa. Mas esse Nossa, caso não, é. também dessa adolescente me tocou bastante, sabe? Muitas vezes os pais também não estão preparados para tratar, né? Na maioria das vezes, claro que não posso generalizar, mas nesse caso, o pai tinha dinheiro, o pai, uma pessoa famosa, e aí ele, para resolver o problema, ele mandou a filha para Nova York. Antes de procurar neuromodulação, antes de procurar tratamento psiquiátrico, e o fato de ir para Nova York piorou. Ele tirou o problema de perto dele, então piorou. Quando ela voltou, a compulsão já estava num nível que ela precisou ser internada. Nossa, Então, assim, eu tem, recebo. né? O foco é executivo, concurseiro, desempenho, mas hoje eu recebo todo tipo de queixa, né? Por exemplo, Tudo. uma coisa também interessante que você tocou aí, o paciente com TDAH, que eu falei que eu preciso lá no ponto, né, para que eu tenha foco no treinamento. O paciente com TDAH, ele tem dificuldade na escola, mas ele também é hiperativo. Mas aí são regiões diferentes que eu vou tratar, porque uma região é responsável por foco e atenção, e a outra do cérebro pela hiperatividade. E eu pergunto, mãe, qual é o foco que mais incomoda? Mas assim, quando a gente fala de cérebro, muitas vezes eu tratando uma hiperatividade, eu já melhoro o desempenho escolar. Porque se ele se acalma, ele melhora o desempenho escolar, né? Sim, sim. Então, é mais ou menos por aí quando a gente fala de cérebro. Muitas vezes a gente vai resolver uma coisa com um foco e acaba resolvendo um monte de outras coisas que vêm por consequência daquilo que a gente está tratando, né? Então, quando eu Sim. resolvo um sono, eu melhoro o foco, eu melhoro concentração, Tudo. melhoro Melhor tudo, compulsão, sim. entendeu? Perfeito, não, ótimo. Mas eu confesso que eu tô até agora de queixo caído com essa história do TikTok, porque a gente sabe assim, tem as benesses, né? As mídias sociais são boas, né? A gente sabe que trazem benefícios, aproximam em alguns casos, mas está tendo muito prejuízo também. Sim, Isso aí realmente a gente tem que se preocupar. E você, assim, você citou esse caso que talvez seja o extremo, mas tem outros casos também de pessoas que são viciadas em mídias sociais, em rede social, que chega nesse ponto de ter que. tem sim. É Tem sim, mesmo? principalmente na adolescência, viu, Meu Matheus? Deus. Os adolescentes estão cada vez mais se relacionando através das redes sociais, né, dos jogos interativos. E assim, o que aquilo ali produz dopamina, né, produz uma sensação de prazer. Então o vício é muito fácil, né, entre aspas, o vício é muito fácil. Se a pessoa tiver uma propensão a isso, ela vai se viciar muito fácil, porque ela ali ela tem os estímulos que o cérebro dela quer, né? Os estímulos que a gente produz com outras atividades, uma atividade física. Por exemplo, você sai de uma sessão de musculação, você sai totalmente relaxado, você sai ali com dopamina, com ocitocina. Então, assim, é a mesma coisa que produz uma rede social, uma tela, um site de relacionamento, né? Só que E é os mais fácil a tela, jovens, né? É mais e os fácil a jovens tela. são muito vulneráveis, né? Os jovens são muito vulneráveis, né? Então, assim, é preocupante. Eu sou professora também, e quando eu vou dar aula, eu falo das estatísticas, né? Eu faço pesquisas para mostrar para os alunos como a coisa está séria, né? Então, é Nossa, preocupante. é muito preocupante. Então, atenção, pais, né? Vejam esse. Olha que, que informação interessante e preocupante também, né? Sim, Então não é exagero quando as pessoas falam não libere o celular, não dê celular com internet, porque eu já ouvi isso, assim, não dê celular para internet que seu filho
com menos de 10 anos. Não dê. Sim, Se for, se sim, for, se for apenas para comunicação, dê um celular, aquele sim. Nokiazão, tijolão, só para você ligar, para comunicar e pronto. Realmente é E assim, bem. Matheus, é um grande Hum, desafio para os pais, porque com os pais também são certeza. ocupados, né? E Sim, a criança vê o coleguinha na escola com o celular, ela quer o celular, né? A criança vê a televisão em casa, quer. Então é um desafio muito grande para os pais, né? E assim, você falando sobre isso, a neuromodulação também, ela funciona para quem não tem uma queixa. Então eu quero me prevenir. Rita, o meu pai teve Alzheimer, o meu avô teve Alzheimer, será que eu vou ter? Pode ser que sim. legal. Tem uma forma de Entendi. prevenir? Tem. Aquela vitamininha para o cérebro que eu falei no começo, que a gente Sim, consegue através da neuromodulação. Não quer dizer que ele não vá ter, porque tem a parte genética, mas entendi. ele pode retardar muito esse processo. É como num Entendi. caso de Parkinson. Eu não vou regenerar uma área que já está degenerada, mas eu vou retardar uma, é, um avanço nessa degeneração. Então, muitas vezes, para um paciente com Alzheimer, Parkinson, autismo, a não piora já é uma melhora. 5 Perfeito, miligramas entendi. que ele reduz de uma medicação que faz muito mal, tem muito efeito colateral, já é uma melhora. Já é uma vitória para Porque ele, ainda sim. tem isso, né? A neuromodulação é um tratamento não medicamentoso. Hum? Então, se eu tenho intolerância a alguns medicamentos, eu vou tratar com neuromodulação. Por exemplo, quando eu estimulo região frontal, que é a região responsável por foco, memória, concentração, funções cognitivas, funções executivas, eu estou fazendo relativamente uma coisa parecida com o que alguns medicamentos fazem, Perfeito, que é entendi, produzir entendi. uma determinada onda em determinado ponto do cérebro. E isso eu Caramba, faço na neuromodulação. muito interessante mesmo. E, bom, vamos lá. Então, já que como é que funciona aí uma sessão de neuromodulação? Quais são os aparelhos envolvidos? Como é que você trabalha? Você bota o paciente sentado parecido num divã? Como é que funciona? Agora eu fiquei Tá, curioso. beleza. Então, Matheus, a primeira coisa é entender aquele cérebro, entender o que está acontecendo, fazer ali né, um quebra-cabeça, montar um quebra-cabeça, com queixas, sintomas, o que mais incomoda e como é que está o cérebro dele depois de um mapeamento. E aí ele vai para a sessão. Dependendo da técnica, ele vai colocar um equipamento, uma touca com eletrodos na cabeça, né? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Um dos equipamentos, esse aqui é o equipamento de neurofeedback. Eu não estou conseguindo abrir a outra câmera aqui, Matheus. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Eu acho que agora me travou aqui, mas não tem problema não. Depois eu posso te mandar umas fotos. Tá? Então, tem um equipamento que o paciente senta, eu coloco uma touca com eletrodos, aplico um gel com uma seringa, que não tem ponta, a agulha não machuca, tá? E esse gel faz a conexão do couro cabeludo com o eletrodo. O eletrodo lê a atividade cerebral e sendo neurofeedback. Eu vou mostrar esse equipamento aqui, tá? É um equipamento de eletroencefalograma, esse aqui, tá? E aí ele fica assistindo um Netflix ou um YouTube, um Prime, um filme, o que ele quiser. E o equipamento faz a leitura do cérebro dele, devolve essa condição do cérebro em tempo real na tela. A tela clareia e escurece e ele está de fone de ouvido, ele escuta um som agradável ou ruim. Se ele atinge a meta que eu prescrevi, que vai de acordo com os objetivos dele, a tela clareia. Se ele não atinge essa meta, a tela escurece. Se ele atinge a meta, o som fica legal. É um som quase imperceptível, mas o cérebro entende, porque ele também está assistindo o filme. Se ele não atinge essa meta, o som não fica tão agradável. E como o cérebro não é bobo nem nada, ele aprende, ele entende que ele quer a tela é clara. E ele entende o que ele precisa fazer. Então, assim, o paciente fica assistindo televisão. Só que conectado a esse equipamento que envia o sinal Bluetooth para o eletrodo que está lá na cabeça dele. Tá? Então, essa é a técnica do neurofeedback. Existem outras técnicas. Essa aqui, ó, fotobiomodulação transcraniana. Ele coloca uma faixa, até criança pode usar, coloca a faixa na cabeça. Então, se eu quero estimular uma determinada região, faixa para frente. Se eu quero neuromodular uma outra região, faixa para trás.
Então, frontal, cognição, memória, funções executivas, posterior, insônia, ansiedade, depressão. Tenho esse outro equipamento que ele faz a fotobiomodulação intranasal, que ele Olha aí. coloca no Sim, nariz, aham, tá? Só que ele enfia, né? Eu deito, ele pode fazer junto com a faixa. Então, geralmente eu prescrevo para casa esses equipamentos, até porque esse do intranasal é um equipamento muito pessoal, né? Esse do intranasal eu dou um equipamento para cada paciente. Isso é uma cortesia. Os outros equipamentos, ele faz um comodato, né, um contrato de comodato e paga um valor por mês. Mas esse aqui é um dos equipamentos que eu faço uma cortesia para o paciente, porque é uma coisa muito, muito íntima, né? Colocar um sim, negócio no nariz. com certeza, Esse com aqui é um outro certeza. equipamento também, que chama Cluster, que é um equipamento de fotobiomodulação transcraniana também. Sensacional esse equipamento, tá? Ele faz, assim, muita coisa e eu ganho tempo. Então, por exemplo, o protocolo aqui na faixa dura 10 minutos, aqui dura mais ou menos uns 4 minutos. Então, ele tem mais ou Certo. menos a mesma função da faixa, só que aí eu fico segurando na cabeça do paciente, na região que eu quero estimular, de acordo com queixas, objetivos, sintomas, diagnóstico. Né? Então, por Certo. exemplo, foco, memória e concentração, eu vou estimular a parte frontal. Insônia, parte parieto temporal, occipital. Então, eu já Sim. sei, eu já estabeleci os protocolos e eu já sei onde é que eu vou. Esse aqui é um equipamento próprio para a região pré-frontal do córtex. Então, coloco aqui na testa do paciente, né? E vou estimular Ah, essa região do córtex pré-frontal. Tá? Esse é um equipamento de hemoencefalografia. O nome é complicado, mas ele melhora a oxigenação nessa região. Quando eu melhoro essa oxigenação, eu melhoro todas as funções que a sim. região é responsável. Né? Tem esse aqui, que é uma irradiação intravascular, que se chama ILIB, tá? Cada Ilibi. paciente meu também aqui recebe, né, em contrato de comodato, um desse para usar todos os dias. E aí eu acompanho, por isso que eu te falo, tem pacientes até de fora do Brasil, porque eu Sim. acompanho toda essa utilização. As sessões online são uma vez por semana, mas eu faço acompanhamentos diários. Eles mandam prints de tela, eu mando mensagens automáticas do WhatsApp, ó, tá na hora da sua fotobiomodulação transcraniana com a intranasal. Está na hora da sua neuromodulação por ondas binaurais. Então, eu vou mandando lembretes. E depois ele me manda prints dos resultados dele. Tem esse aqui que é o Perfeito. equipamento de variabilidade de frequência cardíaca. Então, ele coloca aqui, Sim. coloca na orelha e monitora através de um aplicativo. Tá? Então, assim, são vários equipamentos, a gente tem vários Muita coisa. recursos. Esse aqui é Sim. de estimulação auricular vagal. Esse é para estimular o nervo vago. Tá? Eu coloco uma na orelha do paciente também. Tá? Certo. Então, assim, cada caso eu vou escolher algumas Um aparelho. técnicas dependendo Sim. do caso. Tá? Então, Sim, tem um sim, arsenal muito grande de ferramentas. Tem uma aqui que não está aqui, que é o pulseto, que é um estímulo nervo vago que fica aqui no pescoço, ele está lá na clínica. Ele é Certo. sensacional para estresse e ansiedade. Olha aí, Burnout, ó. né, Matheus, que agora é considerado uma doença ocupacional, e eu trabalho muito nessa área, eu atendo muitos executivos com estresse e ansiedade. Ah, Ele começa com estresse, vira o estresse crônico, vira ansiedade, próximo passo é a depressão. Tá? entendi. E Essa vai para outras decisão. coisas mais graves que eu não vou mencionar aqui. Aqui são coisas mais pesadas. Tá? Perfeito. Então, existe uma prevenção. Né? Qual que é a Sim. prevenção? Nossa, eu estou percebendo, Rita, que eu estou ficando estressado. Vamos fazer a neuromodulação para prevenir que esse estresse não vire uma ansiedade, não vire um estresse crônico, não chegue a um E, burnout. e como é que a gente faz essa. Como é que você difere, assim. Aliás, você, mas acredito que isso já esteja bem documentado aí na literatura da psicologia. Como é que a gente sabe ali a linha tênue do estresse para a ansiedade? Então, eu uso muitas escalas. Tá? Escalas. Os exames Certo. clínicos, quando o organismo está estressado, ele entra em colapso, vai dar alguma alteração. Clínicos, hormonais, perfil lipídico, vai ter alguma alteração, provavelmente. Sono, então eu utilizo escala de sono e escalas mesmo de ansiedade. Então, tem avaliação através de escalas. Esse equipamento aqui me permite também fazer uma avaliação
Esse é o de do sistema simpático e parasimpático, esse aqui é da variabilidade da da frequência breve. cardíaca. Né? Perfeito, perfeito. Então, esse aqui me dá um resultado de como está o sistema autônomo dele, simpático e parasimpático. Eles têm que estar em equilíbrio. Se o parasimpático está muito elevado, ele está estressado. Se está em equilíbrio, está ok. Então, se está o simpático sobressaindo, ele está muito lento. Então, eu tenho condições de fazer essas avaliações, sim, através de escalas e através de alguns equipamentos. Com esse aqui, eu faço mapeamento. Eu tenho marcadores de trauma, eu tenho marcadores de estresse, ansiedade, depressão, TDAH, insônia. Então, tem alguns recursos que eu consigo avaliar. E eu falo, o que você me falou, que tem de queixa, aparece aqui, olha, no ponto desse seu cérebro. Se for no online, que eu não vou fazer o mapeamento, eu falo, olha, essa taxa aqui da atividade do seu sistema parasimpático está me dizendo aqui que tem alguma alteração relativa a essa queixa que você me falou. Entendi. Pô, muito interessante, assim, o nosso corpo é uma máquina, né? Assim, a gente tá, você é psicólogo que trata da mente, às vezes tem coisas que não podem, a gente não consegue mensurar, né? É difícil, né? Mas com alguns equipamentos, né, de medição física, você vai Sim. chegando na resposta ali muito legal E, mesmo, muito legal Matheus, mesmo. tudo é comandado pelo cérebro, né? Tudo, né? O Tudo é cérebro é comandado o pelo cérebro. manda-chuva, né? É o Então, as pessoas falam, manda-chuva. Rita, o que você trata? Eu falo tudo. Na verdade, eu não falo tudo, né? Que é muito geral isso. Eu trato você. Mas, Eu trato você. porque Pronto. É. tudo está no cérebro. E se eu trato o cérebro, está tudo no cérebro. Então, eu trato tudo. Mas é claro que eu não posso falar isso. Mas, isso aqui resolve? Me conta mais. Eu vou pesquisar, se não tiver, vou nas pesquisas se tem alguns protocolos, se tem as técnicas, se elas já foram aplicadas, quais foram os resultados, eu falo, tem, vamos começar o tratamento. Então, que tem aqui, ainda coloco essas referências lá no relatório, no relatório que Entendi. eu preparo. Entendi. E já que você está falando aí bastante de pesquisa, da literatura, antes da gente adentrar aí no seu livro, né, falar um pouquinho como é que foi essa sua experiência de escrever sobre um assunto, né, que, como você falou bem no início, no Brasil ainda não está, não vou dizer que está patinando, mas ainda está É, sendo difundido, né? A O gente que que tem, você... Matheus, alguns, como você Ah, me perguntou no começo, eu te falei do sim, Alexandre sim. Barbosa, não é? E Isso. agora eu me lembrei de outros brasileiros, é que eu estudo mais a literatura mesmo que é de fora do Brasil, né? Mas a gente tem o Felipe Fregni, a gente tem o Paulo Sérgio Boggio, tem o Brunoni, que são grandes pesquisadores do São Brasil, referências, né? né? Ah, Mas que a bacana. maioria é mesmo de fora, tá? Temos a Rita Brum também, né? A Rita Temos a Brum. Rita Brum. Mas, Rita, assim, é uma curiosidade. Eu perguntei da linha tênue entre o estresse e a ansiedade. Hoje existe uma definição formal na medicina, na psicologia, do que é ansiedade? O Então, que é a ansiedade, ansiedade? uma definição médica fica muito técnica, mas o que é ansiedade? É um excesso de futuro. Então, uma preocupação com o que vai acontecer depois. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo que estava falando sobre isso. Né? O único animal que tem isso é o ser humano. Porque se você for pensar uma ovelha no mato ali, ele não está preocupado com o que ele vai comer amanhã. Ela não vai estar preocupada. Ela vai comer conforme ela for caçando. Ela vai procurar comida quando ela tiver fome. O ser humano já preocupa, né? Nossa, como vai ser amanhã? Qual vai ser o cardápio? Então, assim, a ansiedade é um excesso de futuro. Eu deixo de focar no presente para, nossa, será que vai acontecer isso? O que será que vai acontecer? E muitas vezes a ansiedade gera um pensamento também de que alguma coisa ruim vai acontecer. Geralmente a ansiedade não é de coisa boa, é de coisa ruim. Né? Então, se a pessoa está muito focada no futuro, ao invés de estar preocupada no presente, ela está ansiosa. Da mesma forma que se uma pessoa está muito focada no passado, o que É acontece depressivo. muito com idosos é depressão. É depressivo. Quando eu era mais novo, quando minha esposa e meu esposo eram vivos, meus amigos morreram. Então, se eu estou muito focada no passado, é depressão. Se eu estou muito focada no futuro, é ansiedade. É Então, ansiedade. o ideal é que eu passe a maior porcentagem do meu tempo preocupada com o presente. Né? Me preocupe um pouco com o futuro, sim. Pense, né? Não me preocupe. Que não gere ansiedade,
e olho o passado como um aprendizado para não repetir essas coisas no presente, para não ficar ansioso no futuro. É verdade. Você atende muito paciente já idoso com Atendo essa. alguns pacientes Atende? Atende? idosos e, assim, a neuromodulação tem grandes resultados com esses É pacientes. A mesmo? população está envelhecendo cada vez mais, a estimativa de vida aumentando cada vez mais, os idosos sobrevivendo cada vez mais e procurando qualidade de vida, né? Então, eu quero manter a memória, eu quero manter meu foco, minha concentração, e aí não é só a neuromodulação, é exercício para casa, que vai estimular a memória. Enquanto ele está com uma faixa de fotobiomodulação transcraniana, ele está fazendo uma atividade cognitiva, ele está com um jogo, ele está com um computador, ele está com alguma coisa. Então, são técnicas combinadas com atividades que vão de acordo com a queixa. Se é uma ansiedade, ele está fazendo um exercício de relaxamento, né? Então, eu combino essas técnicas para que os resultados sejam melhores. Tá? Mas muitos idosos preocupados aí com o futuro, e assim, dá tempo. A hora de Sim, começar é sim. agora. Com certeza, é isso aí. Nunca é tarde para começar, né, Rita? Nunca é Nunca é tarde para tarde. começar. E então vamos falar um pouquinho da sua experiência com o livro, né? Já que Vamos lá. foi algo que você deve ter motivo de muito orgulho aí para você, né? A gente conversando antes, tá no top 10 da lista da Veja, né? Dos best-sellers. Então vamos falar um pouquinho aí Isso. sobre esse livro. O nome Isso, dele é ele está até aqui. Neuromodulação Não Invasiva. É. Aí, Neuromodulação não pessoal. invasiva, da teoria à prática clínica. Perfeito, maravilha. Como é que foi Vou escrever esse mandar um para livro aí? você, tá? Vou mandar um para você com Opa, dedicatória. aí sim, aí eu gostei. E como é que foi a experiência de escrever esse livro aí, Rita? Então, eu recebi esse convite, né, Matheus? Fiquei muito feliz. Na verdade, eu sou coautor, eu escrevi um capítulo, são mais de 30 coautores, e a ideia de todos que escreveram era traduzir a neuromodulação numa linguagem acessível. Tá? Porque a linguagem da neuromodulação ela é muito técnica, é difícil falar neuromodulação, né? Até gaguejei É, eu, aqui. Mas eu a me enrolei várias linguagem, vezes. mas a linguagem é uma linguagem muito técnica. Tá? E para eu fazer esses pacientes entenderem o que eu vou fazer, eu preciso traduzir isso numa linguagem acessível. Então, o livro está muito interessante porque a gente traduz isso. Eu falo o que eu faço na clínica todos os dias. Eu falo, olha, esse equipamento aqui, ele serve para estimular o seu cérebro para que melhore comportamentos como foco, como atenção, como concentração, comportamentos esses que vão melhorar o seu desempenho no trabalho. Aí eu falo, eu uso esse equipamento de hematoencefalograma, o paciente não quer saber disso, ele quer saber o que isso vai me ajudar. Então, Qual eu que é o seu falo, com benefício, isso, né? eu vou melhorar a oxigenação do seu cérebro, e melhorando a oxigenação do seu cérebro, eu vou melhorar toda a circulação sanguínea também, e vou reduzir o estresse oxidativo do seu organismo, isso vai melhorar seu foco, sua atenção e sua memória. Pronto. Então, não tem como tirar todos os termos técnicos, mas eu busquei traduzir no meu capítulo, né, de uma forma bem simples, contando no começo como é que foi a minha história com a neuromodulação e depois contando cada técnica que eu aplico na clínica. E nem coube todas as técnicas, tá, Matheus? Eu já te adianto, porque teve técnica que ficou de fora, porque era muita coisa para escrever. Aí vai ter que ter um volume 2 depois. Ó, quem sabe aí, quem É sabe bastante aí. coisa. É bastante Não, coisa, sabe? quando você falou o nome desses equipamentos aí, você não bem honesto, eu não gravei quase metade. Quem vai acompanhar a gente aí pelo YouTube vai ver as imagens aí. Quem estiver ouvindo pela podcast não vai conseguir ver, né? Mas gravar o nome aí é muito impossível. Impossível. É complicado. E assim, hoje uma grande parte da divulgação é feita nas redes sociais, né, Matheus? Instagram, o meu Sim, sim. Instagram, ele fala muito de neuromodulação, tá? Até depois, se você quiser passar aí o Instagram, deixar escrito aí lá no blog, no podcast também, é Ah, Rita com Sebrum, certeza. tá? Rita Sebrum, então falo muito de neuromodulação lá, e eu busco traduzir isso numa linguagem que seja acessível para as pessoas entenderem, né? Então, por exemplo, eu vou falar da faixa de fotobiomodulação, aquela que eu mostrei aqui com a luz, né? Então, utiliza luz de baixa intensidade aplicada no couro cabeludo para estimular as células cerebrais. Tá, e aí, né, o paciente vai querer saber. Aí eu falo, olha,
ele vai melhorar a sua memória, ele vai reduzir sintomas de depressão, se a pessoa tiver em ansiedade, vai aliviar a dor de cabeça, vai aliviar a enxaqueca. Né? O intranasal, o que ele vai fazer? Vai aumentar a sua energia e sua disposição do dia a dia. Opa, olha Né? aí, ó. Quem tem Olha aí. depressão, né, precisa disso. Melhora na qualidade do sono, reduz sintomas alérgicos até. Às vezes a pessoa não dorme porque ela está com uma alergia. Aí eu vou e faço a fotobiomodulação intranasal. A intravascular, o ILIB, é uma luz diretamente na artéria radial e na artéria ulnar. Mas se eu falar isso no Instagram, ninguém vai entender. Mas eu vou falar, melhora a sua imunidade. Opa, aí Quando todo mundo você entende melhora a mesmo. imunidade, você reduz riscos de problemas emocionais. Você reduz sua inflamação no corpo todo, porque transtorno psicológico é inflamação no cérebro. E se eu reduzo a inflamação, com o ILIB, eu reduzo a chance de ter algum transtorno, alguma questão emocional. Tá? Auxilia nas doenças crônicas. Então, eu busco tratar numa linguagem que seja mais acessível. Tá? Por exemplo, o biofeedback por variabilidade cardíaca, controle do estresse e da ansiedade, melhora foco e resiliência emocional. Muitas vezes o executivo me procura, ele está totalmente estressado, totalmente ansioso. Né? E aí ele tem alguns gatilhos, chega em casa todo dia, toma um skin para relaxar. E aí já começa uma questão da compulsão pelo álcool, ele já não pratica uma atividade física porque não dá tempo. Então, é complicado. Tá? Então, assim, uma coisa, eu busco falar de uma linguagem bem acessível. Então, quem quiser dar uma olhada lá no Instagram é Rita Sebrum. Tem bastante Com, coisa sobre neuromodulação. com Tá? Então, são certeza. várias técnicas, movimentos oculares voluntários, eu ensino o paciente alguns movimentos, alivia traumas, memórias negativas. Então, olha que interessante. Se a pessoa me procura com ansiedade, eu sei que a ansiedade é um excesso de futuro, e eu sei que eu tenho uma técnica que alivia traumas e memórias negativas, eu vou ajudar essa pessoa, eu tenho condições de ajudar. Só que lá eu não vou colocar movimentos oculares, eu vou traduzir isso. Olha, com isso eu consigo aliviar suas memórias negativas. Aí ele já entende o que eu estou falando. Sim, você já traz o paciente para você também, né? Isso. Você mostra ali a empatia. Ó. Eu não vou começar a te vomitar aqui termos técnicos que Sim. você pode até achar bonito, mas se eu falar para você numa linguagem traduzida, né? Ele vai se sentir mais Sim. acolhido. Pô, maravilha, perfeito. E essa foi a ideia do livro, né, do capítulo. Muito Escrever bom. algumas técnicas, né, que eu falasse de uma maneira simples, bem simples. Muito bom, Rita, muito bom mesmo. E sobre, assim, e qual que é a perspectiva, né, para o futuro aí da neuromodulação não invasiva? O que que você pode... Tem alguma coisa assim que está em evolução? O que que você acha que vai evoluir, né? Bom, não sei se vou falar alguma Tá. besteira, mas com inteligência artificial, tem algo que está contribuindo para a sua área também? Quais são as perspectivas aí? Olha, Matheus, eu acredito que uma tendência à inteligência artificial é entrar na área, sim, de neuromodulação não invasiva. A gente, quando fala de neuromodulação, fala muito de tecnologia, então as coisas estão relacionadas. Eu sou professora de neuromodulação, eu dou curso de neuromodulação aqui em Brasília, em Goiânia, Mato Grosso do Sul, então eu estou com essa região mais aqui, para as bandas de cá, essa região mais próxima. E a gente tem difundido, eu tenho difundido muito a neuromodulação. Então, uma outra tendência também é essa informação. Então, cada turma que eu formo, as turmas são pequenas, porque tem que ser pequenas mesmo, porque o assunto ele é muito complexo. Então, as turmas são pequenas, mas cada turma formada são pequenas pessoas, pequenos assim, difundidores da neuromodulação. Então, os cursos ajudam muito. Eu sou supervisora, além de professora, eu também sou supervisora. O aluno, antes de ir para a prática clínica, passa por mim para estudar alguns protocolos, para ele se sentir mais seguro. Quando na minha época eu também fiz supervisão, então me ajudou Sim. muito com o meu raciocínio clínico. Então, acho que a inteligência artificial tem muita coisa aí para trabalhar com a neuromodulação. O pessoal que faz esse equipamento, eles estão desenvolvendo uma mão que é comandada por inteligência artificial para pessoas que têm dificuldade de locomoção, dificuldade de mexer mão, que tiveram um AVC, que afetaram essa região. Então, a inteligência artificial está aí, a gente tem que usar ela em nosso favor. Né? Não substituir ela pelos humanos, mas usar em nosso favor. Eu sempre falo para os meus alunos, se você agir como ser humano, você sempre vai ter lugar.
Então, o ser humano tem que agir como ser humano, porque tem coisas que a inteligência artificial não faz, que é a gente que programa essa inteligência artificial. Agora, se você agir como um robô, você não vai ter muita chance, né? Sim, isso é verdade, isso é verdade. Bom, Rita, eu acho assim, nós estamos chegando aqui o final aqui desse episódio. Foi muito esclarecedor conversar com você, foi Que muito bom. legal, muito bacana mesmo. Acho que abriu literalmente a mente de muita gente aí que não conhecia, que De pode forma estar não passando invasiva, né? isso, de não invasiva, com certeza, de forma não invasiva, por favor, ninguém vai abrir a mente aqui com, Não, não, né, não. mas que deve ter se interessado por esse assunto e quem sabe procurar, né? Então deixa aí, você já falou aí o seu Instagram, né? Rita Rita C. Sebrum, Brum. C de Cássia. Rita C C. de Brum. Cássia, Brum com M de Sebrum. Maria no final. Não, perfeito. Brum. Maravilha, eu vou colocar lá nas informações do episódio e deixo aqui aberto o espaço, caso você queira finalizar aí com a mensagem sobre neuromodulação, sobre psicologia ou sobre qualquer outro assunto que você queira abordar aqui. Tá bom, Rita? Maravilha, Matheus. Quero agradecer o seu convite. Eu gosto muito de falar sobre neuromodulação. Eu respiro neuromodulação, eu atendo, sou professora, sou supervisora, então eu vivo muito nesse mundo, eu estudo bastante. E eu acredito muito na neuromodulação, está comprovado nas pesquisas. Então, assim, eu faço esse trabalho com muita dedicação e acreditando muito, porque eu vejo prova disso. Tá? Então, assim, eu estou à disposição. Quem assistir aí o nosso podcast quiser conversar comigo, estou assim, à disposição mesmo para esclarecer se tiver ficado alguma dúvida, porque eu gosto muito de conversar sobre isso. Tá? Então, me coloco à disposição. Mais uma vez, obrigada pelo convite e conta comigo, Matheus. Ah, imagina. Obrigado você por ter aceitado o convite. Pessoal, quem gostou aí, por favor, deixa seu like, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho, porque vão ter outros episódios aqui tão interessantes como esse, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, Rita. Tchau, Fica com Deus, até Matheus. mais. Amém. Você também.